As mãos de Harper congelaram na cafeteira quando ela ouviu a voz da menininha perfurar o restaurante silencioso. Não, eu quero ela. Cada cabeça na sala virou. A pequena garota com cachos escuros se soltou da mão de seu pai e correu, não em direção às três mulheres elegantes, em vestidos de grife de pé pela mesa privada, mas direto para Harper em seu uniforme de garçonete manchado. O coração de Harper parou enquanto a criança envolveu bracinhos em suas pernas. Ela olhou para cima para vê-lo. Gabriel Cassano, o homem cujo nome fazia homens adultos tremerem, seus olhos cinza-aço travados nos dela. E naquele momento, tudo mudou. Atrás dele, uma dúzia de homens em ternos pretos estava congelada. Isso não era para acontecer. A filha do homem mais poderoso da cidade tinha acabado de escolher uma garçonete falida em vez de socialites que valiam milhões. Se você quer saber como este momento impossível aconteceu e o que veio depois, assine o canal e deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Cada visualização ajuda a trazer mais histórias como esta. Agora, vamos voltar para onde tudo começou. Harper Quinn tinha exatamente 47 rates em sua conta bancária quando Gabriel Cassano entrou na lanchonete de Mike pela primeira vez. Ela estava limpando a mesa 6, aquela com a perna bamba que ela tinha aprendido a evitar, quando a campainha acima da porta soou. O som não era incomum. O que era incomum era o silêncio que se seguiu. Harper olhou para cima e sentiu o ar mudar. 6 homens em ternos pretos entraram primeiro, seus olhos escaneando cada canto, cada saída, cada rosto. Então ele entrou, alto, impossivelmente bonito, vestindo um terno de carvão que provavelmente custava mais que o aluguel anual dela. Cabelos escuros, mandíbula afiada e olhos da cor de nuvens de tempestade. Mas não eram seus looks que faziam o estômago de Harper apertar. Era o jeito que todo mundo na lanchonete imediatamente olhava para longe. O jeito que a mão de Mike tremia enquanto ele pegava o menu. Todo mundo sabia quem era Gabriel Cassano. Todo mundo, exceto Harper, aparentemente porque ela fez a única coisa que ninguém mais ousou fazer. Ela caminhou direto até ele. Mesa para sua voz saiu mais firme do que ela se sentia. Aqueles olhos cinzentos pousaram nela, e Harper esqueceu como respirar. Ele a estudou por um longo momento, e ela se tornou dolorosamente ciente da mancha de café em seu uniforme, da borda desfiada de seu avental, do fato de que seus tênis tinham um buraco no dedo esquerdo. 7, ele disse. Sua voz era profunda, imperiosa. Sessão privada. Nós não temos uma sessão privada, Harper respondeu honestamente. Mas a cabine 12 no fundo é a mais silenciosa. Um de seus homens deu um passo à frente, parecendo irritado. Você sabe quem? Gabriel levantou uma mão e o homem imediatamente silenciou. Cabine 12 funciona. Enquanto Harper os levava para o fundo, ela sentiu os olhos dele nela. Isso fez sua pele arrepiar com a consciência. Ela nunca tinha sido olhada assim antes, como se ela fosse simultaneamente invisível e a única pessoa na sala. Café? Ela perguntou quando eles estavam acomodados. Expresso duplo. Ela assentiu e se virou para sair, mas uma pequena voz a parou. Posso tomar chocolate quente? Harper olhou para baixo e seu coração apertou. Uma menininha não mais que 5 anos de idade sentou ao lado de Gabriel. Ela tinha seus cabelos escuros e aqueles mesmos olhos intensos, mas onde os dele eram frios e calculistas, os dela eram tristes, profundamente, dolorosamente tristes. Claro, querida, Harper disse, agachando-se ao nível da garota. Com marshmallows. Os olhos da garota se arregalaram ligeiramente. Você tem marshmallows. Os melhores, grandes e fofos. Harper sorriu. Qual o seu nome? Stella. Esse é um nome bonito. Eu sou Harper. Como o pássaro. Pela primeira vez, algo como curiosidade cintilou naqueles olhos tristes. Exatamente como o pássaro. Harper olhou para Gabriel,
que estava observando a troca com uma expressão ilegível. Eu volto já com suas bebidas. Na cozinha, as mãos de Harper tremeram enquanto ela preparava o expresso. Mike agarrou seu braço. Você tem alguma ideia de quem é aquele? Ele sibilou. Um cliente, aquele é Gabriel Casano. Ele comanda metade da cidade. Pessoas que o cruzam desaparecem. O estômago de Harper caiu, mas ela se forçou a manter a calma. Bem, ele não vai me fazer desaparecer por trazer-lhe café. Quando ela voltou com a bandeja, ela notou que Stella tinha se movido para mais perto da janela, olhando para a chuva. Harper colocou o expresso na frente de Gabriel. Então levou o chocolate quente para Stella. Que está, querida? Eu adicionei marshmallows extras. Stella olhou para a caneca, então para Harper. Minha mamãe costumava fazer assim. As palavras pairaram no ar. Tempo passado. Costumava. O peito de Harper apertou. Ela tinha bom gosto, então. Ela se foi agora, Stella sussurrou. Papai diz que ela não vai voltar. Harper não sabia o que dizer. Ela olhou para Gabriel e viu algo rachar em sua expressão por apenas um segundo antes que aquela máscara fria voltasse ao lugar. Stella, ele disse baixinho, beba seu chocolate. A menininha obedeceu, mas Harper notou como suas mãozinhas se envolveram na caneca como se fosse a única coisa quente em seu mundo. Pela próxima hora, Harper tentou ficar ocupada com outras mesas, mas seus olhos continuaram voltando para a cabine 12. Gabriel fez chamadas telefônicas em italiano, palavras afiadas e imperiosas que ela não entendia. Seus homens ficaram de guarda, nunca sentando, nunca relaxando. Mas Stella apenas olhava pela janela, mal tocando seu chocolate quente. Era de partir o coração. Quando Harper trouxe a conta, Gabriel entregou a ela um cartão de crédito preto sem olhar para o valor. Enquanto ela o processava, Stella puxou a manga do pai. Papai, podemos voltar? Ela perguntou baixinho. A mandíbula de Gabriel apertou. Veremos, Picolola. Mas os marshmallows... O coração de Harper partiu-se um pouco mais. Ela tomou uma decisão que era provavelmente estúpida, mas parecia necessária. Você pode voltar a qualquer hora, Stella. Eu trabalho todos os dias, exceto domingos. Aqueles olhos cinzentos subiram para o rosto de Harper. Gabriel olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Realmente a vendo. Havia algo perigoso naquele olhar. Algo que fez o pulso de Harper acelerar. Todos os dias, ele repetiu lentamente. Todos os dias, Harper confirmou, encontrando seu olhar, embora tudo nela gritasse para desviar o olhar. Um silêncio estranho se estendeu entre eles. Então Gabriel se levantou, abotoando o paletó. Ele era ainda mais alto de perto, e Harper teve que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Qual o seu nome completo? Ele perguntou. Harper Quinn. Ele assentiu uma vez. Então enfiou a mão no bolso e puxou uma pilha de notas. Ele as colocou na mesa. Centenas, pelo menos 5 delas, e os olhos de Harper se arregalaram. A conta era apenas com os marshmallows extras. Ele a interrompeu. Sua voz estava mais suave agora, quase gentil, e por ser gentil com minha filha. Antes que Harper pudesse protestar, ele colocou uma mão no ombro de Stella e a guiou em direção à porta. A menininha olhou para trás uma vez, acenando timidamente. Harper acenou de volta, sua mente girando. Enquanto os SUVs pretos se afastavam da lanchonete, Mike apareceu ao lado dela. Você acabou de chamar a atenção do homem mais perigoso da cidade, ele disse baixinho. Espero que você saiba o que está fazendo. Harper olhou para os $500 na mesa, então para a janela onde a chuva estava lavando os rastros de pneu. Ela não sabia o que estava fazendo, mas algo lhe disse que sua vida tinha acabado de mudar para sempre. E ela estava certa. Gabriel Casano voltou à lanchonete exatamente 3 dias depois. Harper estava no meio da corrida do almoço quando a porta se abriu e aquele silêncio familiar desceu. Desta vez ela estava pronta, ou pelo menos ela pensava que estava. Cabine 12, ela perguntou quando ele se aproximou. Cabine 12, ele confirmou.
Stella estava com ele novamente, e desta vez o rosto da menininha se iluminou quando ela viu Harper. Você lembrou? Ela exclamou. Você disse que estaria aqui. Eu nunca quebro minhas promessas, Harper disse, sorrindo. Chocolate quente com marshmallows extras. Sim, por favor. Enquanto Harper preparava suas bebidas, suas mãos estavam mais firmes desta vez. Ela tinha passado os últimos 3 dias tentando não pensar em Gabriel Casano, o que significava que ela tinha pensado nele constantemente. Aqueles olhos, aquela voz, o jeito que ele a tinha olhado como se ela fosse um quebra-cabeça que ele precisava resolver. Quando ela trouxe o pedido deles, Stella estava desenhando em um guardanapo de papel com um giz de cera que alguém tinha deixado para trás. Ela olhou para Harper, esperançosa. Você pode sentar conosco por apenas 1 minuto? Harper olhou para Gabriel, esperando que ele recusasse, mas em vez disso ele gesticulou para o assento vazio à sua frente. Por favor. Não era um pedido, era uma ordem embrulhada em polidez. Harper escorregou para a cabine, hiperciente de quão perto a mão dele estava da dela na mesa. Ele usava um relógio de prata que provavelmente custava mais do que o carro dela. Uma tatuagem espiou debaixo do colarinho de sua camisa, escrita escura no que parecia italiano. Stella tem falado sobre você, Gabriel disse. Seus olhos nunca deixavam o rosto de Harper, constantemente. Eu gosto dela, Stella anunciou, empurrando seu desenho pela mesa. Era um boneco de palito com cabelo amarelo. Harper? Ela percebeu de mãos dadas com um boneco de palito menor. Ela é legal, ela não me olha como se eu estivesse quebrada. A garganta de Harper apertou. Você não está quebrada, querida. Todo mundo pensa que sim. A voz de Stella era factual, devastadora em sua simplicidade. Porque eu não converso muito mais. Porque eu fico triste. A mandíbula de Gabriel apertou, e Harper viu o lampejo de dor em seus olhos antes que ele a enterrasse. Este homem perigoso e poderoso, estava se afogando em desamparo quando se tratava do luto de sua filha. Às vezes, ficar triste é ok, Harper disse gentilmente. Isso significa que você amou alguém muito. Isso não é quebrado. Isso é corajoso. Stella a encarou por um longo momento, então irrompeu em lágrimas. Antes que Harper pudesse reagir, a menininha tinha saído de seu assento e ido para o colo de Harper, envolvendo pequenos braços em seu pescoço. Harper congelou, incerta do que fazer. Ela olhou para Gabriel, esperando raiva ou desaprovação. Em vez disso, ela viu algo que fez sua respiração prender. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade crua, desprotegida. Ela não chorou em 6 meses, ele disse baixinho. A terapeuta disse que seria bom se ela o fizesse, que ela estava segurando. Harper instintivamente envolveu seus braços em Stella, balançando-a gentilmente enquanto a menininha soluçava em seu ombro. Está tudo bem, bebê. Deixe sair. Eu te peguei, e ela o fez. Por 20 minutos, Harper segurou esta criança que mal conhecia enquanto ela chorava pela mãe que havia perdido. Gabriel sentou-se à frente deles, e quando Harper olhou para cima, ela viu suas mãos cerradas em punhos, como se ele estivesse travando sua própria batalha para não quebrar. Quando Stella finalmente se acalmou, ela recusou a sair do colo de Harper. Ela apenas sentou ali, com o polegar na boca, olhando para o nada, enquanto Harper esfregava pequenos círculos em suas costas. Sinto muito, Gabriel disse. Sua voz era rouca. Isso não era, eu não queria que isso acontecesse. Não se desculpe, Harper respondeu firmemente. Ela precisava disso. Você é boa com ela. Não era uma pergunta, mas Harper respondeu de qualquer maneira. Eu gosto de crianças. Eu sempre gostei. Você tem os seus próprios. Não. Harper sorriu tristemente. Nunca cheguei tão longe. A vida tomou outros rumos. Gabriel a estudou com aqueles olhos intensos. Papai Quinn, 26 anos, trabalhando 2 empregos para pagar empréstimos estudantis de um diploma de enfermagem que você nunca terminou.
Nenhuma família na cidade, nenhum namorado, mora sozinha em um apartamento estúdio em Riverside. O sangue de papai gelou. Como você, eu faço do meu negócio saber sobre as pessoas que interagem com minha filha? Ele disse simplesmente, não tenha medo. Eu não vou te machucar. Isso não é tranquilizador vindo de você. O canto da boca dele se contraiu, quase um sorriso. Não, suponho que não seja. Stella se mexeu nos braços de Harper. Harper pode vir para casa conosco, papai? Picolola, por favor. Aqueles olhos grandes se voltaram para o pai, desesperados e esperançosos. Apenas por um tempinho. Gabriel olhou para Harper e ela o viu tomar uma decisão. E se Harper viesse trabalhar para nós? Apenas algumas horas por semana para passar tempo com você? Harper piscou. O quê? Eu vou te pagar o triplo do que você ganha aqui. Você seria a companheira de Stella. Ajude-a. O que ela precisar. Você quer me contratar como babá? Eu quero te contratar como alguém em quem minha filha confia. Sua voz baixou. Alguém que não a olha como se ela estivesse quebrada. A mente de Harper disparou. Isso era insano. Este homem era perigoso. Todo mundo dizia. Mas quando ela olhou para Stella, que a observava com tanta esperança desesperada, ela sentiu algo mudar em seu peito. Eu ainda preciso manter meu emprego aqui. Ela ouviu-se dizer, eu não posso me dar ao luxo de sair. Você não precisará trabalhar aqui mais. Sim, eu irei. Harper encontrou os olhos dele. Porque se isso não der certo, eu preciso de algo para me apoiar. E porque eu não aceito caridade, algo cintilou em sua expressão. Respeito, talvez. Teimosa, prática. 3 tardes por semana, ele contou. Depois do seu turno aqui, eu mandarei um carro. Eu posso dirigir. Riverside para minha casa são 40 minutos através de bairros perigosos. Eu mandarei um carro. Seu tom não deixou espaço para discussão. Sim ou não, Harper Quinn? Ela deveria dizer não. Tudo racional nela gritava para dizer não. Sim, ela sussurrou em vez disso. Stella guinchou de alegria e abraçou Harper mais apertado. E quando Harper olhou para cima, ela encontrou Gabriel a observando com uma expressão que ela não conseguia ler. Intenso, buscando, quase faminto. Bem-vinda à família, ele disse suavemente. Essas palavras deveriam ter parecido uma piada. Não pareceram. Elas pareceram uma promessa. E promessas, Harper estava aprendendo, eram coisas perigosas no mundo de Gabriel Casano. 2 meses depois, Harper tinha se tornado parte da vida de Stella de uma forma que ela nunca esperava. 3 tardes por semana se transformaram em 5, depois 6. A mansão de Gabriel era enorme, toda de mármore e arte moderna, e janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Mas o lugar favorito de Stella era o jardim onde ela e Harper desenhavam com giz de calçada, ou caçavam joaninhas, ou construíam casas de fadas com gravetos. A menininha estava florescendo. Ela sorria agora, ria às vezes. Ainda tinha dias tristes, mas eles eram menos e mais espaçados. E Gabriel estava se tornando um problema. Harper tentou manter distância dele, tentou lembrar que ele era seu empregador, nada mais. Mas era impossível. Ele estava sempre lá, observando da janela de seu escritório, enquanto ela brincava com Stella, juntando-se a elas para o jantar, aparecendo nas portas com aquele olhar intenso que fazia seu coração acelerar. Ele nunca a tocou, nunca disse nada inapropriado, mas a tensão entre eles era algo vivo, elétrico e perigoso. Em uma noite de sexta-feira no final de setembro, tudo mudou. Harper estava na cozinha ajudando Stella a fazer biscoitos de chocolate quando Gabriel entrou, seguido por 3 mulheres que Harper nunca tinha visto antes. Elas eram deslumbrantes, altas, elegantes, vestindo roupas que gritavam dinheiro. Uma era uma loira platinada em um vestido de grife.
Outra era uma ruiva com maquiagem perfeita. A terceira tinha cabelos escuros presos em um elaborado coque. Stella, Gabriel disse, sua voz cuidadosa. Piccolola, vem aqui. Stella olhou para cima da massa de biscoito confusa. Harper sentiu seu estômago torcer com desconforto. O que está acontecendo? A menininha perguntou. Gabriel se agachou ao nível dela, e Harper viu algo em sua expressão que partiu seu coração. Ele parecia perdido, desesperado. Eu estive pensando no que você precisa, no que nós dois precisamos. Então, eu convidei algumas senhoras muito legais para conhecê-la. Todas elas estão interessadas em fazer parte da nossa família. Os olhos de Stella se arregalaram. O que você quer dizer? Eu quero dizer, Gabriel disse lentamente, que você pode escolher. Se você gostar de uma delas, ela poderia se tornar sua nova mãe. As palavras caíram como bombas na cozinha silenciosa. As mãos de Harper congelaram na massa de biscoito. Isso não podia estar acontecendo. Ele estava seriamente pedindo à sua filha de 5 anos para escolher uma mãe substituta de uma fila de mulheres. Papai, não! A voz de Stella era pequena, assustada. Está tudo bem, Piccolola. Apenas as conheça. Converse com elas. Veja se você gosta de alguém. Gabriel se levantou e gesticulou para as 3 mulheres. Esta é Veronica. Ela é uma curadora de arte. Esta é Diane. Ela é dona de vários negócios. E esta é Catarina. Não. A voz de Stella subiu a um grito. Eu não as quero. Stella, você, nem mesmo... Eu não quero uma nova mãe. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Eu quero. Harper começou a se mover em direção a ela, mas Gabriel ergueu uma mão. Deixa escolher, Harper. Foi a primeira vez que ele usou o primeiro nome dela sem qualquer formalidade. A primeira vez que sua voz continha aquela nota de súplica. As 3 mulheres deram um passo à frente. Todos sorrisos falsos e calor cuidadosamente praticado. Verônica ajoelhou-se. Olá, querida. Eu amo arte assim como você. Nós poderíamos pintar juntas. Vá embora, Stella gritou. Diane tentou em seguida. Eu tenho uma casa nos Hamptons. Nós poderíamos ir para lá no verão. Eu não te quero. Catarina nem conseguiu dizer uma palavra antes que Stella corresse. Ela não correu para o quarto dela como todos esperavam. Ela não correu para Gabriel. Ela correu direto para Harper e envolveu seus braços em torno das pernas de Harper, soluçando em suas calças jeans cobertas de flores. Eu quero Harper, ela chorou. Papai, eu quero que Harper seja minha mãe. Por favor, eu não quero mais ninguém. A sala caiu em silêncio absoluto. O coração de Harper parou. Ela olhou para esta menininha, agarrada a ela, então para Gabriel. O rosto dele tinha ficado pálido, seus olhos arregalados de choque. As 3 mulheres pareciam insultadas, zangadas, confusas. Stella, essa não é Harper, não é? A voz de Gabriel se desvaneceu. Ela é, Stella insistiu, suas mãozinhas apertando as roupas de Harper. Ela me lê histórias. Ela sabe como eu gosto dos meus marshmallows. Ela não fica brava quando estou triste. Ela é a que eu quero. Papai, ela. Harper não conseguia se mover. Não conseguia respirar. Isso não era para acontecer. Ela era apenas a ajuda contratada. Ela não tinha o direito de fazer parte desta família. Não importa o quanto ela tivesse passado a amar Stella nos últimos 2 meses. Amor. Oh, Deus, ela tinha se apaixonado por esta criança. Jovem senhora, Verônica disse friamente, você não pode simplesmente escolher a ajuda. Não. A voz de Gabriel cortou a sala como uma lâmina. Seus olhos estavam em Harper agora, apenas em Harper, e a intensidade neles fez seus joelhos fraquejar. Não termine essa frase. Ele caminhou em direção a eles lentamente, e Harper não conseguia ler sua expressão. Ele estava com raiva, decepcionado. Quando ele os alcançou, ele se ajoelhou ao lado de Stella. Piccolola, ele disse gentilmente. Harper tem sua própria vida, seus próprios sonhos.
Você não pode simplesmente... Ela quer ir embora? Stella soluçou. Harper, você quer me deixar? E lá estava a pergunta que mudou tudo. Harper olhou para aquelas bochechas manchadas de lágrimas, aqueles olhos desesperados. Ela pensou em voltar para seu apartamento-estúdio vazio. Pensou em nunca mais ver o sorriso de Stella, nunca mais ouvir sua risada. Pensou em nunca mais estar nesta casa, nunca mais estar perto. Seus olhos se ergueram para os de Gabriel. Ele a observava como se ela segurasse todo o seu mundo em suas mãos. Talvez ela o fizesse. Não, Harper sussurrou. Eu não quero ir embora. Então fique, Stella implorou. Papai, faça-a ficar. Faça-a ser minha mãe, por favor. Gabriel se levantou lentamente, nunca quebrando o contato visual com Harper. Quando ele falou, sua voz era rouca de emoção. Senhoras, peço desculpas por desperdiçar seu tempo, mas acho que minha filha fez sua escolha. As três mulheres partiram em uma enxurrada de protestos indignados, mas Harper mal as ouviu. Ela estava muito focada em Gabriel, que havia dado um passo mais perto, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia. Cedro e fumaça e algo unicamente dele. Você não tem que fazer isso, ele disse baixinho. Diga-lhe a palavra e eu explicarei a Stella que eu a amo. Harper interrompeu. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. Eu sei que eu não deveria. Eu sei que eu sou apenas, eu não sou ninguém. Mas eu a amo, Gabriel. E eu não posso deixá-la. Eu não posso. Algo se quebrou em sua expressão. Você não é ninguém. Eu sou uma garçonete com 47 vezes em minha conta bancária. Você é a mulher que minha filha escolheu. A mão dele se levantou, hesitou, então gentilmente envolveu sua bochecha. O polegar dele limpou uma mancha de flor que ela não sabia que estava ali. E ela não é a única que não quer que você vá embora. A respiração de Harper prendeu. Gabriel, fique, ele sussurrou. Não como uma funcionária, não como uma babá. Fique como parte desta família, como a mãe de Stella, como minha... Ele parecia lutar com as palavras. Como minha. Você não pode querer. Eu quero. Sua voz era feroz agora. Eu quis desde o momento em que você se agachou para encontrar os olhos da minha filha naquela lanchonete. Eu quis desde que você a segurou enquanto ela chorava. Eu quis todas as vezes que eu te observei em meu jardim, em minha casa, fazendo-a sorrir, me fazendo sentir coisas que eu pensei ter esquecido como sentir. Eu não entendo. Harper respirou. Então deixe-me deixar claro. Ele se inclinou mais perto e ela sentiu o hálito dele em seus lábios. Case comigo, Harper Quinn. Não por conveniência, não para mostrar. Case comigo porque minha filha te ama, porque eu... Sua mandíbula apertou, porque eu estou me apaixonando por você também. O mundo inclinou. Antes que Harper pudesse responder, antes que ela pudesse sequer processar o que ele tinha acabado de dizer, a voz de Stella surgiu entre eles. Isso significa que Harper vai ficar para sempre? Gabriel e Harper olharam para a menininha cujas lágrimas haviam parado, substituídas por uma esperança hesitante. Isso depende, Gabriel disse, seus olhos nunca deixando os de Harper. O que você diz, tesouro? Você arriscará conosco. Harper pensou em todas as razões pelas quais ela deveria dizer não. O perigo, a impossibilidade, o fato de que ela mal conhecia este homem. Mas então ela pensou na risada de Stella, na vulnerabilidade escondida de Gabriel, na família que eles poderiam se tornar. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é dizer sim ao desconhecido. Sim. Harper sussurrou. Stella gritou de alegria. A mão de Gabriel escorregou para o cabelo de Harper e ele a beijou. Não gentil, não hesitante, mas com todo o desejo reprimido de 2 meses observando e querendo e esperando. Quando eles finalmente se separaram, Harper estava sem fôlego.
Bem-vinda à família, Gabriel murmurou contra seus lábios. Real desta vez. E Harper percebeu que às vezes contos de fadas se tornam realidade. Eles apenas parecem um pouco diferentes do que você esperava. 3 semanas depois que Harper concordou em se casar com Gabriel, ela aprendeu que contos de fadas sempre têm um vilão. O anel de noivado em seu dedo parecia estranho. Um diamante enorme que Gabriel havia insistido apesar de seus protestos. Ela tinha se mudado para a mansão oficialmente agora, para um quarto que conectava ao de Stella através de um banheiro compartilhado. Não o quarto de Gabriel, ainda não. Ele estava indo devagar, respeitando seus limites, embora a tensão entre eles ficasse mais insuportável a cada dia. Eles eram uma família agora, mas não eram família ainda. Não completamente. Harper estava começando a pensar que Gabriel estava esperando por algo, algum sinal de que ela estava pronta para mais. O problema era que ela estava pronta desde aquele primeiro beijo na cozinha. Mas toda vez que ela tentava tocar no assunto, Stella aparecia. Ou o telefone dele tocava com negócios que não podiam esperar, ou a própria coragem de Harper a falhava. Em uma manhã de terça-feira, tudo mudou. Harper tinha acabado de deixar Stella em sua escola particular quando o carro preto apareceu em seu espelho retrovisor. A princípio, ela pensou que era um dos homens de Gabriel. Ele sempre tinha alguém a seguindo agora para proteção. Mas este carro estava errado. Diferente. Ele não mantinha a distância respeitosa usual. Estava ficando mais perto. O coração de Harper começou a acelerar. Ela pressionou o pedal do gás, mas o carro igualou sua velocidade. Seu telefone tocou. O número de Gabriel. Vire à direita no próximo semáforo. Sua voz latiu antes que ela pudesse dizer olá. Agora, Harper. Ela obedeceu, pneus rangendo. O que está acontecendo? Você está sendo seguida. Marco está 2 minutos atrás de você. Apenas continue dirigindo. Não pare por nada, Gabriel. Estou com medo. Eu sei, touro. Eu sei, mas eu te peguei. Apenas confie em mim, ela fez. Deus a ajude. Ela o fez. Os próximos minutos foram um borrão de correr por semáforos vermelhos, curvas fechadas, seus nós dos dedos brancos no volante. O carro preto ficou na sua cola, implacável. A respiração de Harper vinha em curtos ofegos. Isso era real. O perigo que Gabriel a tinha avisado era real e estava a perseguindo pelo centro da cidade a 60 mph. Então, de repente, 3 SUVs apareceram do nada, cortando o carro preto. Harper ouviu pneus rangendo, gritos, tiros. Harper. A voz de Gabriel era aguda em seu ouvido. Continue dirigindo. Chegue em casa. Eu já estou a caminho. Ela não se lembrava do resto da viagem. Quando ela finalmente passou pelos portões da mansão, seu corpo inteiro estava tremendo. Ela mal saiu do carro antes que suas pernas cedessem. Braços fortes a pegaram. Gabriel. Ele a puxou contra o peito, uma mão em seu cabelo, a outra pressionada contra suas costas. Eu te peguei, ele murmurou. Você está segura. Você está segura. Harper enterrou o rosto na camisa dele, respirando seu cheiro, tentando parar de tremer. O que foi aquilo? Quem eram eles? Rivais? Eles sabem sobre você agora, sobre o noivado. Sua voz estava tensa de fúria. Eles sabem que você é minha fraqueza. Gabriel, eu deveria ter te protegido melhor. Eu deveria ter. Harper puxou para trás para olhá-lo, e seu coração apertou com o que ela viu em seus olhos. Medo. Rugido. Medo terrível. Este homem que não temia nada estava aterrorizado por causa dela. Estou bem, ela disse firmemente. Você chegou a mim a tempo. Estou bem desta vez. Sua mandíbula apertou. Mas eles tentarão novamente, Harper. Eles sempre fazem. E agora que você faz parte do meu mundo, você é um alvo. Você e Stella ambas. A menção de Stella fez o sangue de Harper gelar. Ela está segura.
Eu tripliquei a segurança na escola dela. Ela não sai do prédio sem 6 homens a cercando. Ele envolveu o rosto de Harper com as 2 mãos. Mas era disso que eu tinha medo. É por isso que eu tentei manter minha distância de você. Por que eu deveria ter deixado você ir quando Stella te escolheu pela primeira vez? Bem, você não fez, Harper disse. E eu não vou a lugar nenhum. Você deveria. Você deveria correr para longe de mim e nunca olhar para trás. É isso que você quer? O que eu quero não importa. Sim, importa. Papai agarrou a frente de sua camisa. Gabriel, eu não estou saindo. Nem você, nem Stella. Então, o que quer que você precise fazer para nos manter seguros, faça. Mas não me afaste. Ele a encarou por um longo momento, algo guerreiro em sua expressão. Então ele a beijou desesperadamente, famintamente, como se ela fosse o ar que ele precisava para respirar. Quando ele finalmente se afastou, ambos estavam respirando com dificuldade. Eu não posso te perder, ele sussurrou. Eu já perdi demais. Eu não posso, Harper. Eu não posso. Então não, ela pressionou a testa contra a dele. Nós vamos resolver isso juntos. Naquela noite, Gabriel chamou uma reunião de família. Harper sentou-se ao lado dele em seu escritório, enquanto seus principais homens se reportavam. A família rival, os Morelles, estava planejando o ataque por semanas. Eles tinham visto Harper como um alvo fácil, uma maneira de chegar a Gabriel. Precisamos responder. Um de seus capitães disse, mostre a eles que não toleraremos. Não. A voz de Gabriel era gelada. Nós não respondemos com violência. Ainda não. Primeiro deixamos claro que Harper e Stella são intocáveis. Aumentamos a segurança. Nos movemos com cuidado. Chefe, se não revidarmos, eu disse não. A mão de Gabriel encontrou a de Harper debaixo da mesa, entrelaçando seus dedos. A segurança da minha família vem em primeiro lugar. Sempre. Depois da reunião, Harper ficou no escritório enquanto Gabriel fazia mais ligações. Ela o observou trabalhar, viu o peso da liderança em seus ombros, as escolhas impossíveis que ele tinha que fazer todos os dias. Quando ele finalmente terminou, já passava da meia-noite. Ele parecia exausto. Venha para a cama, Harper disse suavemente. Ele olhou para ela surpreso. Harper? Não, não assim, ainda não. Ela sentiu suas bochechas esquentarem. Mas eu não quero ficar sozinha esta noite. E não acho que você também deveria. Gabriel se levantou lentamente e caminhou até ela, puxou-a para seus braços. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Ele a levou escada acima, não para o quarto dela ou o dele, mas para o de Stella. A menininha estava dormindo profundamente. Cachos espalhados em seu travesseiro, luz noturna projetando sombras suaves. Gabriel e Harper ficaram na porta, observando-a respirar. Ela é tudo para mim, Gabriel sussurrou. E agora você também é. Eu não sei quando aconteceu. Quando você deixou de ser a mulher que contratei e se tornou a mulher sem quem não consigo imaginar viver. Mas aqui estamos. Papai encostou a cabeça no ombro dela. Aqui estamos. Se algo acontecesse com um de vocês, não acontecerá. Você não permitirá. Você tem muita fé em mim, Toro. Eu tenho. Ela se virou para olhá-lo. Porque eu te amo, Gabriel Casano. Completamente, terrivelmente. Eu te amo. Ela o sentiu congelar. Sentiu sua respiração profunda. Então ele a estava beijando novamente, empurrando-a contra a parede do corredor. Suas mãos emoldurando o rosto dela como se ela fosse algo precioso e quebrável. Diga de novo, ele exigiu. Eu te amo de novo. Eu te amo. Eu te amo. Eu amo. Ele beijou as palavras diretamente de sua boca. E quando eles finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. Meu quarto, ele respirou. Agora, a menos que você agora, Harper concordou. Eles mal chegaram ao quarto dele antes que estivessem se beijando de novo, antes que as mãos dele estivessem no cabelo dela e as dela estivessem empurrando o paletó dele. Mas quando as coisas começaram a ir mais longe,
Gabriel se afastou, respirando com dificuldade. Nós não precisamos. Eu quero. Harper disse firmemente. Eu te quero. Todo você. Chega de esperar. Harper, me faça sua. Gabriel completamente. Algo primal brilhou em seus olhos. Você já é minha. Você tem sido minha desde que você se agachou para encontrar os olhos da minha filha. Então prove. Ele fez. E Harper aprendeu que se apaixonar por Gabriel Casano não era a parte perigosa. A parte perigosa era o quanto ela nunca quis sair. O casamento deveria ser em 3 dias. Harper estava em frente ao espelho em seu futuro vestido de noiva, alfinetado e ajustado pelo designer, que havia voado de Paris. Stella sentou na cama, balançando as pernas, tagarelando animadamente sobre ser a florista. Tudo estava perfeito. Por isso Harper deveria saber que algo estava prestes a dar terrivelmente errado. A ligação veio às 2h10 da manhã. Harper acordou para encontrar o lado da cama de Gabriel vazio. Eles estavam dividindo um quarto há 2 semanas, e ela tinha se acostumado a adormecer em seus braços. Ela o encontrou em seu escritório, telefone pressionado contra a orelha, rosto branco como a morte. Eu entendo, ele disse friamente. Eu estarei lá em 20 minutos. Gabriel, a voz de Harper era pequena. O que há de errado? Ele olhou para ela e ela viu algo que a aterrorizou. Derrota. Os Morellis. Eles fizeram sua jogada. Eles têm informações que poderiam destruir tudo o que construí, todos que protegi. Eles estão ameaçando divulgá-las a menos que o quê? A menos que eu cancele o casamento. Sua voz era oca. Eles querem você fora, Harper. Eles a veem como minha fraqueza. Eles pensam que se eles a levarem, eles podem me controlar. O sangue de Harper gelou. Que tipo de informação? O tipo que colocaria pessoas inocentes na prisão, que destruiria famílias. Eu passei 15 anos construindo uma rede que protege aqueles que não podem se proteger, e eles destruirão tudo, a menos que você me deixe. Sim. Harper sentou-se lentamente, sua mente disparando. Então, o que você vai fazer? Gabriel moveu-se para ela, ajoelhando-se na frente de sua cadeira, pegando suas mãos nas dele. Eu vou escolher você. Eu vou dizer a eles para irem para o inferno e lidar com quaisquer consequências que venham, porque eu não vou te entregar. Eu não vou te perder, Gabriel. Não, sim, sua voz era feroz. Eu perdi minha primeira esposa para o câncer. Eu a observei morrer lentamente. Observei Stella perder sua mãe. E eu jurei que nunca mais amaria, nunca daria a ninguém esse tipo de poder sobre mim. Mas então você entrou na minha vida com seus olhos gentis e seu orgulho teimoso e seu jeito de fazer minha filha sorrir. E eu caí de qualquer maneira. Eu caí tão forte, Harper. Então não, eu não estou me afastando de você. Eu não me importo com o custo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Harper. Mas aquelas pessoas que dependem de você ficarão bem. Eu encontrarei outra maneira de protegê-las. Eu sempre faço. E se você não puder? E se ao me escolher, você estiver destruindo tudo de bom que você já fez? Então essa é a minha escolha a fazer. Harper olhou para este homem ajoelhado diante dela. Este homem poderoso e perigoso que estava disposto a sacrificar tudo por ela. E ela sabia o que tinha que fazer. Não, ela sussurrou. Gabriel congelou. O quê? Eu não vou deixar você desistir de tudo por mim. Eu não serei a razão para pessoas boas sofrerem. Ela se levantou, puxando suas mãos das dele. Cancele o casamento, Harper. Você disse que eu sempre tenho uma escolha, Gabriel. Esta é a minha. Eu escolho ir embora. Não, ele se levantou também, sua voz tremendo. Não, Harper, você não pode. Eu posso e eu estou. Porque eu te amo. Porque eu amo Stella. E porque, às vezes, amar significa deixar ir. Ela estava chorando abertamente agora. Diga a eles que eles venceram. Cancele o casamento. Proteja seu povo. Eu não quero protegê-los.
A voz de Gabriel falhou. Eu quero você. Você não pode ter ambos. Eles ficaram em silêncio terrível, o peso da escolha impossível esmagando-os ambos. Então a pequena voz de Stella veio da porta. Harper, papai, por que vocês estão gritando? Ambos se viraram para encontrar a menininha parada ali em sua camisola, agarrada ao seu urso de pelúcia, lágrimas já se formando em seus olhos. Oh, bebê! Harper respirou, movendo-se em direção a ela. Não queríamos te acordar. Você está saindo? A voz de Stella era minúscula, aterrorizada. Harper está nos deixando, papai. Gabriel parecia ter levado um tiro. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Harper ajoelhou-se na frente de Stella, pegando suas mãozinhas. Querida, às vezes adultos têm que fazer escolhas realmente difíceis. Não, Stella gritou. Ela se jogou em Harper, agarrando-se a ela como um bote salva-vidas. Você não pode ir embora. Você prometeu. Você disse que ficaria para sempre. Eu sei, mas você prometeu. A menininha estava soluçando agora. Você deveria ser minha mãe. Você deveria ficar. Harper a segurou, lágrimas escorrendo pelo seu próprio rosto. Acima da cabeça de Stella, ela encontrou os olhos de Gabriel e viu a mesma devastação que ela sentia. Então seu telefone tocou. Gabriel atendeu, sua voz dura. O quê? Ele ouviu por um momento, sua expressão mudando. Você tem certeza? Mais ouvindo. Quando? Uma longa pausa. Eu vejo. Obrigado, Marco. Ele desligou e olhou para Harper com algo como admiração em seus olhos. O quê? Ela perguntou. A senhora alguém dentro da organização deles acabou de vazar cada pedaço de informação que eles tinham, incluindo prova de suas próprias atividades criminosas. O FBI está invadindo sua sede agora mesmo. Eles estão acabados. Harper piscou. O quê? Como? Eu não sei, mas estamos seguros. Você está segura. Ele se moveu em direção a ela, em direção a eles, caindo de joelhos ao lado de onde Harper segurava Stella. A ameaça se foi para a tristeza. Você não tem que ir embora. Eu não entendo. Nem eu. Mas eu não estou questionando isso. Eu não estou questionando este milagre que me trouxe você de volta. Ele envolveu o rosto dela com uma mão, envolveu seu outro braço em torno dela e de Stella. Case comigo, Harper Quinn, em 3 dias diante de Deus e de todos. Case comigo e seja minha esposa e mãe de Stella e o amor da minha vida. Diga sim. Por favor, diga sim. Harper olhou para esta família quebrada e linda que de alguma forma tinha se tornado dela. Para a menininha agarrada a ela, para o homem que a tinha escolhido acima de tudo. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, sim. Os soluços de Stella se transformaram em risadas. Gabriel beijou Harper como se ela fosse ar e ele estivesse se afogando. E naquele momento, Harper percebeu algo. Às vezes, contos de fadas se tornam realidade. Às vezes, a garota do nada consegue ficar com o reino e o príncipe e a princesinha que a escolheu. Às vezes, o amor é suficiente. 5 anos depois, Harper estava no jardim da propriedade Casano, observando Stella, agora com 10 anos, ensinar seu irmãozinho a caçar joaninhas. Gentilmente, Luca, Stella instruiu o de 4 anos. Você tem que ser gentil ou você vai assustá-los. Harper sorriu, uma mão descansando em sua barriga inchada. O bebê número 3 estava previsto para 3 meses. Uma menina, desta vez, se o ultrassom estivesse certo. Eles iriam chamá-la de Grace. No que você está pensando, tesouro? Os braços de Gabriel a envolveram por trás, suas mãos se acomodando sobre as dela em sua barriga. Que eu quase desisti disso, Harper disse baixinho. Naquela noite, quando tentei ir embora, mas você não foi. Nós não fomos. Ele pressionou um beijo em sua têmpora. Nós lutamos por isso, por nós. Eu ainda não sei quem vazou aquela informação para o FBI. Você nunca descobriu. Gabriel ficou quieto por um momento.
Na verdade, eu descobri cerca de 1 ano atrás. Harper se virou em seus braços. O quê? Por que você não me contou? Porque não era importante. O que importava era que estávamos seguros. Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Mas já que você perguntou, foi Verônica. Verônica, a curadora de arte daquela noite. A mesma. Acontece que ela era uma agente secreta do FBI. Ela estava investigando os Morellis por anos. Quando ela testemunhou aquela cena, quando ela viu Stella te escolher, viu o quanto nós te amávamos. Ela vazou a informação cedo. Queimou sua cobertura para te proteger. Os olhos de Harper se arregalaram. Ela sacrificou seu caso por mim. Ela disse que viu algo real naquela noite, algo que valia a pena proteger, que algumas coisas importam mais do que um caso. Gabriel sorriu. Ela estava certa. Eu quero agradecê-la. Eu já fiz, em seu nome. Confia em mim, ela sabe. Stella correu até ele sem fôlego e animada. Mamãe. Mamãe, olhe. Luca encontrou 5 joaninhas. 5. O coração de Harper ainda inchava toda vez que Stella a chamava. Mamãe, isso é incrível, menininha. Você é uma excelente professora. Luca cambaleou. Seus cachos escuros tão parecidos com os do pai, balançando. Mamãe, dar, olhe. Gabriel pegou seu filho com um braço, mantendo o outro em volta de Harper. Eu vejo, Piccolo. Muito impressionante. Eles estavam ali juntos, esta família impossível que tinha se formado por acaso e escolha e amor teimoso. Harper pensou naquele dia na lanchonete quando ela era uma garçonete falida com 47 e nenhuma esperança para o futuro. Agora ela tinha tudo. Feliz, Gabriel murmurou em seu ouvido. Harper olhou para seus filhos, para este homem que lhe tinha dado um reino na vida que eles tinham construído juntos. Mais feliz do que eu jamais imaginei ser possível. Bom, ele a beijou suavemente. Porque eu planejo te manter feliz pelo resto de nossas vidas. E ele o fez. Porque Gabriel Casano era muitas coisas. Perigoso, poderoso, temido. Mas acima de tudo, ele era um homem que cumpria suas promessas, especialmente as que ele fazia à mulher que ensinou sua filha a sorrir novamente. A mulher que os tinha escolhido quando ela poderia ter fugido. A mulher que tinha se tornado o coração de sua família. Para Harper, sua esposa, seu amor, seu tudo. Esta história chegou ao fim. Se tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com alguém que também ama histórias emocionantes. Novas histórias em breve. Até a próxima.